Boa noite. Estamos aqui mais um domingo ao vivo, diretamente da nossa igreja, a igreja que congregamos, e para transmitir mais um culto ao vivo, para glorificar mais uma vez o nome do Senhor e também para levar a palavra e adoração até a tua casa, para que você da sua casa possa também adorar a Deus, para que você junto com a sua família possa também bendizer o nome do Senhor e se alimentar da palavra. Não é porque a gente não pode se reunir aqui, estar junto, um próximo do outro, que a gente não pode adorar a Deus. Onde tem Espírito de Deus, ali há liberdade, a gente pode adorar Ele com toda a liberdade, porque se há Espírito de Deus, então há liberdade. Então na sua casa adore ao Senhor, aproveite esse momento, esse tempo, esse domingo à noite aí, para louvar ao nome do Senhor, para meditar na palavra que Ele tem para ti nessa noite, amém? Eu gostaria, antes de deixar uma palavra, eu queria deixar um recado, e é um recado muito importante, tá? Algumas pessoas, quando a gente está fazendo a live, elas têm dito que às vezes o celular não está virando a tela. Então você sabe o que você tem que fazer? Você precisa ir lá nas configurações do seu celular, do seu smartphone, e ativar a rotação automática. Só você descer onde aparece a hora, puxa para baixo a tela. Aí tem um campo que se chama rotação automática. Se tiver travado, vai ter escrito retrato. Então ativa a rotação automática para você conseguir acompanhar direitinho, tá bom? Então, feito isso, eu vou deixar uma mensagem para meditação, para a gente começar esse culto. Se encontra em Salmos capítulo 67 e diz assim: o reino de Deus abrange toda a terra. Salmos capítulo 67. O primeiro versículo vai dizer: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça o teu caminho na terra e em todas as nações a tua salvação. Amém? Então nessa noite, eu já gostaria de começar uma oração, e que nessa oração venhamos pedir para que Deus ele venha ter misericórdia de nós, para que Deus ele venha ter misericórdia da nossa família, para que Deus ele venha ter misericórdia do nosso país, para que Deus ele venha ter misericórdia, porque muitas nações ainda precisam conhecer qual é o caminho do Senhor, e muitas nações ainda precisam alcançar a salvação. Então vamos orar para que Deus ele venha ter misericórdia de nós, para que o rosto dele venha resplandecer sobre nós. Isso só acontece quando a gente está ali, entregue nas mãos do Senhor. Quando a gente começa a refletir o brilho do Senhor, porque a gente não tem brilho, a gente é apenas um espelho que reflete o brilho que é do Senhor. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que Ele venha falar conosco, que Ele venha ter misericórdia de nós nessa noite. Senhor, venha ter misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa casa, da nossa família, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão perecendo, passando necessidade, meu Pai, que estão em dificuldades nesse momento, ó Pai, de pandemia, e que tudo está fechado, pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão adoecidas, ó Pai, fisicamente também, psicologicamente, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, ó Pai, de nós nessa noite, tem misericórdia do teu povo, ó Pai, tem misericórdia da tua nação, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, o teu rosto ele venha resplandecer sobre nós, ó Pai, para que nós venhamos anunciar a tua palavra, para que nós venhamos anunciar o teu evangelho, para que nós venhamos anunciar quão grande é o nosso Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha ter misericórdia, ó Pai, desses lares, ó Pai, que estão destruídos, ó Pai, que está cheio de tristeza, ó Pai, e angústia, que o Senhor venha ter misericórdia, ó Pai, que a tua salvação venha ser anunciada hoje, meu Pai, nesses lares, ó Pai, que o Senhor venha alcançar essas casas, meu Pai, e essas pessoas, ó Pai, que a tua salvação venha chegar, a tua libertação venha chegar, e a tua alegria venha
Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que um mel que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há proezas nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem.
Amém? Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Cada um no seu lar, a igreja somos nós. Então, eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém? Já temos sido alcançados pelos louvores. E Deus, Ele tem uma palavra do céu agora para a tua vida. Amém? Deus, Ele é Deus. A gente já louvou que quão grande é o nosso Deus, quão grandes coisas Ele tem feito. E a gente vem para adorar Ele. E a gente adora Ele porque simplesmente Ele é Deus. A gente não adora Ele pelo que Ele pode fazer, mas a gente o adora pelo que Ele é. E Ele é Deus, digno de toda a honra, toda a glória, força e poder. Amém? Deus é santo. E o nosso general também é Cristo. Amém? É Ele quem peleja por nós, quem nos guarda, quem nos livra, quem nos protege. E tendo fé nele, nem o mal vai nos resistir. Ele já venceu o mundo. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então eu vou ler a palavra que se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Eu vou dizer mais uma vez, você que nos está assistindo, ativa a rotação automática do seu celular para ficar mais cômodo de você conseguir assistir, tá bom? Algumas pessoas elas nos procuraram, disseram que estavam com o celular deitado, mas a tela não estava virando. É porque a rotação automática estava travada, você precisa ir lá e selecionar, tá bom? Lucas capítulo 7, versículo 36. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí, me acompanha. Diz assim o título: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os seus cabelos, com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, o fariseu falou consigo mesmo, ou seja, ele imaginou isso no seu pensamento: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? Ou seja, qual daqueles que foram perdoados vai amar mais o seu Senhor? O que devia mais ou o que devia menos? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta me beija desde que entrou. Não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até pecados perdoa? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? É uma mensagem bem conhecida, mas eu fiz questão de ler ela por inteiro, só para a gente conseguir se recordar e para você também ficar bem situado no que vai ser pregado aqui nessa noite. Então essa passagem ela vai relatar sobre um evento que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Jesus ele desce para Cafarnaum e lá ele vai começar a operar diversos milagres, e saindo de Cafarnaum ele vai para Naim. E chegando em Naim, aquela história bem famosa, que também está no início do capítulo 7, em que uma mulher viúva que já tinha perdido todas as suas coisas,
tinha perdido seu marido, tinha perdido seus bens e agora iria enterrar o seu filho, estava indo para o velório. Jesus vai de encontro àquela multidão. Havia uma multidão que estava muito feliz e outra que estava muito triste. Uma estava super feliz porque tinha visto e estava vendo milagres acontecerem, estava vendo cegos enxergarem, surdos ouvirem, coxos andarem. E a outra multidão estava indo enterrar a única esperança de uma mulher, a última esperança, a única e última que ela tinha. E Jesus ele vai e ressuscita aquele jovem, o filho daquela mulher, porque também Jesus ele ressuscitava mortos, ele tem poder para isso. E aí a fama vai correr, a Bíblia vai dizer no versículo 17, que a fama de Jesus ela vai correr por toda a Judéia e por toda a vizinhança. O povo começa a dizer que se levantou um profeta e um grande profeta, porque Deus visitou o seu povo. Mas existia também uma classe de pessoas chamadas fariseus e também os publicanos. Quem eram eles? Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos e muitas das vezes eles eram pecadores também, porque cobravam mais do que deviam, extorquiam as pessoas. E eles eram pecadores, eram tidos como pecadores. E tinha os fariseus, que eram os cumpridores da lei, aquelas pessoas que eram religiosas e no sentido pejorativo, de que guardavam um mandamento, guardavam uma coisa, ou pregava essa coisa e não vivia o que pregava. Eles conheciam a lei do início até o fim, porém eles não viviam o que eles conheciam, eles não viviam o que pregavam. E Jesus, numa certa feita, ele está numa cidade, a Bíblia não vai relatar que cidade que é, e milagres começam a acontecer ali, e começam a indagar. João Batista ele envia até Jesus 2 discípulos para perguntar se Jesus realmente era o Cristo. Você pode ler no início do capítulo 7. E Jesus vai falar: olha, fala para ele o que vocês têm visto, pessoas, enfim, sendo curadas, vidas transformadas, mortos estão ressuscitando. Vai falar isso para ele vai tirar as conclusões dele. E Jesus ele começa a fazer um discurso, porque os fariseus não acreditavam em Jesus, não acreditavam que Cristo era o verdadeiro Messias. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai fazer um discurso. Ele vai dizer que inclusive os publicanos, que eram tidos como pecadores e rebeldes, eles vão descer as águas e vão se batizar. E eles descem as águas e se batizam, ou seja, o batismo do arrependimento. Mas os fariseus eles não se batizam, eles resistiram. E Jesus vai falar isso para eles: olha, vocês não cumpriram a lei de Deus. E é isso que Jesus vai falar. E os fariseus eles não conseguiam achar nenhuma falha em Jesus, mas eles procuravam em todo instante. E a Bíblia vai dizer que depois disso, desse acontecido, de muitas pessoas terem sido curadas, e inclusive Jesus falar dos fariseus, um fariseu vai convidar Jesus para que viesse até a sua casa, e para que viesse jantar na sua casa. Ou seja, ele fez um convite para Jesus. Ele era uma das pessoas que simplesmente observavam Jesus, mas não acreditavam no que Jesus ele fazia, ou no poder que Jesus tinha. E ele vai promover um grande jantar. E o jantar daquela época era um banquete, era um evento de gala. Segundo tradições da época, dizem que durante a arrumação do jantar, até o lugar que as pessoas estavam sentadas eram colocadas à vista, para que todo mundo que estivesse passando enxergasse aquele evento, enxergasse aquele jantar. E um fariseu chamado Simão vai promover o jantar. Mas o objetivo dele não é receber Jesus ou simplesmente trocar uma conversa com Jesus, mas é testar Jesus para ver se encontra alguma falha em Jesus. É testar Jesus para ver se realmente ele encontra alguma ocasião contra Cristo, para que pudesse incriminá-lo pela lei. Mas Jesus aceita esse convite, vai até a sua casa. Como lemos aqui, Simão ele vai promover esse grande jantar e Jesus ele vai lá.
E o que acontece? Como uma tradição da época também, as pessoas que promoviam o jantar ou que chamavam outras à sua casa, elas queriam simplesmente recepcionar a pessoa que era chegada da melhor forma possível. Eu estou falando isso é apenas a introdução para que você possa entender qual é o centro da mensagem. As pessoas que promoviam esse jantar queriam dar as boas-vindas para os seus convidados e queriam tratá-las da melhor forma possível. E havia algumas formas de dar essas boas-vindas. Uma delas era lavar os pés do seu convidado. Era necessário, quando o convidado chegasse na sua casa, que esse convidado tivesse seus pés lavados, porque eles viviam numa região desértica. E eles caminhavam muito, ou seja, os seus pés se enchiam de areia. Então, se um visitante quisesse recepcionar, fosse bem recepcionado por um anfitrião, ele teria assim os seus pés lavados. Outra coisa também que um bom anfitrião faria para receber um convidado é dar ósculo. E o que é o ósculo? É dar um beijo na testa como sinal de boas-vindas. Falar: olha, você é bem-vindo aqui. Eu estou te dando esse ósculo para te sinalizar que você é muito bem-vindo aqui na minha casa. E o terceiro ponto que o anfitrião fazia para receber bem o visitante era ungir a cabeça do visitante com óleo, para dizer que essa pessoa era importante. Ou seja, havia uma certa regra a seguir, uma certa etiqueta a se seguir. E Jesus ele vai falar que a conversa vai ali naquele jantar, a conversa vem, de repente chega uma mulher e ela se ajoelha aos pés de Jesus. E aquele anfitrião, Simão, que era um fariseu, ele vai pensar: nossa, esse que fala que é um profeta? Se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando nos seus pés, é esse realmente o profeta que estão dizendo por aí? E Jesus ele vai mandar essa parábola para ele. Olha, Simão, primeiramente eu quero te propor uma parábola. Tem um senhor que tem 2 devedores, e esses 2 devedores não têm condição nenhuma de pagar a sua dívida para esse senhor. Então esse senhor ele acaba perdoando a dívida dos 2, e ele finaliza assim, perguntando: qual dos 2 que deviam vai amar mais o seu senhor? E Simão ele vai falar: olha, o que vai amar mais é o que devia mais, porque ele alcançou mais misericórdia, então ele vai amar mais aquele a quem devia. E em paralelo eu quero fazer já um parênteses aqui. A gente tinha uma dívida, todos nós tínhamos uma dívida, e Jesus ele veio nessa terra para que ele pudesse pagar a nossa dívida, porque nós não tínhamos como pagar. E todos nós, independentes da posição que estamos, nós temos uma dívida e não temos condição de pagar, não tivemos condição de pagar. O fariseu tinha uma dívida e ele não tinha como pagar essa dívida. Assim como aquela mulher pecadora, ela também tinha uma dívida, ela não tinha como pagar essa dívida. Mas que dívida é essa? A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então quando a morte chegasse, ou quando chegasse o dia do juízo, o pecado ele vai requerer o seu salário, porque ele trabalhou. Todo dia a gente peca, o pecado está trabalhando para a gente, e vai chegar um dia que ele vai vir requerer aquilo que a gente deve para ele, que é a morte. E a gente não tem como pagar essa dívida. A gente vai executar, vai ser uma dívida que vai ser executada, e a gente não tem como vencer ela. A gente não tinha esperança, não tinha como nós sendo pecadores, termos esperança de vida eterna, porque a gente não tinha como pagar essa dívida, a dívida do nosso pecado. A única forma dessa dívida ser executada era a nossa morte. Mas Jesus ele veio por amor a mim, por amor a você, morre naquela cruz, se entrega, para que hoje eu e você
tivéssemos esperança, para que hoje eu e você tivéssemos vida, para que hoje eu e você pudéssemos se alegrar na presença dEle, porque dias melhores virão, vão vir dias assim, em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Foi para isso que Ele veio, e foi por isso que Ele pagou a nossa dívida, foi para que nós pudéssemos viver eternamente, na eternidade, juntamente com Ele, mas também para que pudéssemos viver nessa terra e viver de consciência limpa e com a mente tranquila, porque Ele ia nos remir no seu sangue. Ninguém mais ia poder chegar e nos acusar de pecador. Olha, você é um pecador. Olha, você tem que morrer. Pela lei você tem que morrer, porque Ele veio, entregou a sua vida, verteu o sangue dEle naquela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ser livres. Ele nos chamou para a liberdade. Voltando, fechando parênteses aqui e voltando à palavra, senão ele vai chamar aquela mulher de pecadora. Ela não tinha nem mais nome, era assim que ela era chamada, pecadora. Eu não sei qual é a sua trajetória, não sei qual é a sua caminhada, mas talvez você tenha uma marca. Todo mundo tem marcas, e eu não sei qual é a sua marca. Aquela mulher tinha uma marca, a marca do pecado. Ela tinha uma marca, e a sua marca era a marca do pecado, e todas a conheciam pelo pecado que ela tinha cometido. A Bíblia não chega a dizer qual o pecado que ela cometeu, mas naquela época era convencional chamar as mulheres de pecadoras quando elas eram prostitutas. Então aquela mulher, ela levava uma vida vazia, era escravizada pelo adversário, e ela era pecadora. Mas em algum momento ela tomou uma decisão e falou assim: eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver para Cristo, eu quero viver a vida de Cristo. Quando Jesus ele tem um encontro com cada um de nós, a nossa vida ela é transformada. Jesus ele transforma, porque ele tem um poder da transformação. Ele é criador, e além de criador, ele também é o oleiro. Ele cria o vaso, e ele pode destruir esse vaso e refazer esse vaso, fazer um vaso novo, um vaso totalmente diferente daquele que se tinha por primeiro. Então eu não sei qual é a tua marca, não sei aquilo que você tem sido rotulado, talvez você tenha sido julgado pelo que você tem feito, talvez inclusive até injustamente. Aquela mulher, quando ela decide ter um encontro com Cristo, ela toma uma decisão muito importante, porque ela vai até a casa de uma pessoa importante daquela cidade, ela vai até a casa de um fariseu, ela vai até a casa de uma pessoa que poderia condená-la pela lei, porque ela sabia que ali estava o mestre dela, porque ela sabia que ali estava a esperança dela, porque ela sabia que ali estava quem a ama. Jesus ele te ama, eu quero te dizer nessa noite, o amor de Cristo é tão grande por você, que você não tem ideia. Talvez você tenha remoído o seu passado, o que você está vivendo, pensando que Deus ele se esqueceu de você, ou que Ele não te ama mais. Mas eu quero te relembrar sim, que nessa noite Jesus ele te ama, Ele continua te amando. E aquela mulher pecadora que não tinha nem nome, ela vai até essa casa onde estava sendo realizado esse jantar, e ela chega por trás de Jesus. Ela não quer simplesmente ficar olhando Jesus, ela chega por detrás. Eu acredito que devia ter algumas pessoas em volta, e ela começa a romper aquela multidão, ela começa a atravessar o meio daquelas pessoas ali, e ela vai até onde Jesus estava sentado. Ela não olha para o fariseu, ela não olha para quem está julgando ela com o seu olhar, porque às vezes tem olhares que nos julgam, são massacrantes. Mas ela não quer saber daqueles olhares. Ela vai até Cristo, ela vai até a fonte da vida, ela vai até aquele que a deu esperança, ela vai até aquele que transformou e pode transformar
pecado. Ela começa a chorar, mas são lágrimas de alegria, porque ela encontrou o mestre dela, ela encontrou o pastor dela, ela encontrou o Rei da Glória, e o único lugar que ela quer estar é aos seus pés, e ela começa a lavar os pés de Jesus. Aquele fariseu, quando Jesus entrou na casa dele, ele não lavou os pés de Jesus. Então aquela mulher pecadora, ela vai fazer isso, ela vai lavar os pés de Jesus, e ela vai lavar com as suas lágrimas, e aqueles pés, elas precisam ser lavados. Mas olha, tem um problema. Ela foi com um objetivo, que era ungir os pés de Jesus. Ela só chegou com um vaso de alabastro, era a única coisa que ela tinha. Ela não imaginou que ela ia ter que lavar os pés de Jesus, e ela lavou ali os seus pés com lágrimas. Ela não consegue se contentar com a alegria que vem dentro dela, que tem dentro dela, e ela lava os pés de Cristo com as suas lágrimas. Mas agora esses pés, eles precisam ser secados. Só que ela só tinha um vaso, e era um vaso de alabastro. O que ela ia fazer para secar os pés de Jesus? Aquela mulher que era tida como pecadora, ela vai usar os seus próprios cabelos para secar os pés de Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Naquela época, os judeus, e até hoje, naquela época, as mulheres judias, elas não podiam mostrar os seus cabelos, era algo até obsceno, chegava a ser obsceno. Mas ela era uma coisa que só devia ser mostrada, enfim, em casa, para sua família, para os seus maridos. Mas era a única coisa que ela tinha para secar os pés de Jesus. Ela precisava usar os seus cabelos. E ela usa os seus cabelos para secar os pés de Jesus, e ela começa a enxugar aqueles cabelos ali, ó. E eu acredito que as pessoas que estão ao redor daquela mesa, eles estão olhando aquela mulher com um olhar de julgamento, falando: que mulher é essa pecadora? Era essa mulher que ficava se prostituindo em adultério. O que ela está fazendo aqui? Como eu disse antes, era um evento. Esses jantares promovidos eram um evento, e as portas, elas ficavam abertas para que as pessoas pudessem entrar, quem estivesse passando pudesse entrar e ver. E ela mesmo não sendo convidada, ela entra. Ela lava os pés de Jesus, e ela começa a secar os pés de Jesus. Então ela rompe com, ela não quer saber dos olhares de julgamento. O foco dela é os pés de Cristo. Ela quer estar aos pés de Jesus. Ela também não quer saber se ela vai ser julgada novamente por ter que mostrar os seus cabelos. Ela vai lá ser com os pés de Jesus, com os seus cabelos. E depois de feito isso, ela começa a derramar aquele azeite, aquele vaso de alabastro que tinha um unguento sobre os pés de Jesus. Ela começa a ungir os pés de Jesus. E eu acredito que ainda mais as pessoas, elas vão olhar com um olhar de julgamento, porque aquele perfume começa a subir e começa a tomar aquela casa. Dizem que aquele vaso de alabastro, ele era algo muito caro, era uma especiaria, e equivalia ao trabalho de um ano para você conseguir ter um vaso de alabastro. E ela chega com aquele vaso, fruto do trabalho, de um ano de trabalho. Talvez esse trabalho foi debaixo do pecado, mas ela pega aquilo que em época era pecado, mas agora ela vai derramar os pés de Jesus para ungir os pés de Jesus. E sabe por quê? Porque só Ele é digno, aleluia, de toda honra, toda glória e todo louvor. Como eu disse aqui, as pessoas, elas beijavam os outros, davam ósculo para demonstrar que eram bem-vindos. Então ela começa a beijar os seus pés, e isso quer dizer assim: Senhor, Tu és bem-vindo na minha vida. Eu estou beijando os seus pés, eu quero te mostrar que o Senhor é bem-vindo aqui no meu coração, na minha vida. Ela
ela se derrama perante o Senhor, porque ela não se contenta e ela começa a chorar. Ela seca os seus cabelos e ela derramou aquele azeite ali. E talvez as pessoas que estavam ali estavam pensando: nossa, mas que desperdício. 1 ano de trabalho está sendo jogado nos pés ainda. Mas sabe o que isso quer dizer? Eu já vou finalizar. Ela foi de encontro a Cristo e ela deu o melhor que ela tinha. Ela pegou aquilo que ela tinha, aquilo que ela trabalhou por 1 ano e entregou a Cristo e jogou aos pés de Cristo. E ela só quis estar em um lugar, ela quis estar aos pés de Jesus. Foi assim a adoração dela. Ela nem quis, ela nem se importou que Jesus não dirigiu palavra a ela. Ela só quis fazer a parte dela. Ela só quis derramar o azeite. Ela só quis derramar a adoração dela. Uma adoração sincera. Nessa noite, eu quero te convidar a se derramar perante o Senhor. O melhor lugar que podemos estar é aos pés de Cristo. O melhor lugar que podemos estar é ao pé da cruz. Eu não sei o que você tem passado, qual tem sido a sua luta e qual tem sido a sua dificuldade, mas faz igual essa mulher, lembra dos pés de Cristo. E não importa a multidão, não importa a dificuldade, mas chega até os pés dele. Talvez você está rodeado de distrações e você não está conseguindo chegar até os pés de Cristo. Mas nessa noite eu te convido a chegar até Ele, a procurar esse lugar que é aos pés dele, a se render a Ele, a se entregar a Ele, assim como aquela mulher se entregou. Ela beijava os pés de Cristo, dizendo: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Diga aí nessa noite, declare nessa noite que o Senhor é bem-vindo na tua vida, na tua casa, na tua família. Declare aí nessa noite que o Senhor é bem-vindo. Peça para Jesus entrar no teu coração e na tua casa. E mais do que entrar, peça para que Ele venha fazer morada. Talvez você não está conseguindo se entregar a Ele verdadeiramente, mas Jesus Ele está te dando essa oportunidade de se entregar, de se achegar a Ele. Aquela mulher, ela derramou o seu azeite, o que ela tinha de mais precioso, ela entregou a Jesus. Que você venha entregar a Jesus o que você tem de mais precioso, a sua melhor adoração, você venha derramar a Cristo nessa noite. Que você venha se entregar a Jesus nessa noite. Talvez você esteja na sua casa e você vai estar pensando: Senhor, eu não vou louvar, eu nem vou orar, não estou com força de orar. Mas dobra o seu joelho e faz uma oração, nem que seja 1 minuto de oração. Entrega tudo aquilo que você tem, com toda a sua força. Aquela mulher entregou 1 ano de trabalho, era a força dela, era tudo que ela tinha. Talvez você só tenha força para orar 1 minuto, mas é nesse 1 minuto que Deus Ele quer ter um encontro contigo nessa noite. Talvez você não está com força para ler a Bíblia, mas abre ela e lê um versículo, porque Jesus Ele vai falar contigo sim. Entrega o que você tem de melhor para Ele. Talvez você possa pensar aí: eu não tenho nada de bom para entregar a Cristo. E eu quero te dizer nessa noite: entrega tudo que você tem. Se entrega perante Ele. Se entrega aos pés dEle. Aquela mulher alcançou misericórdia. Os pecados dela foram perdoados. E Jesus falou assim: olha, os teus pecados te são perdoados. Vai em paz. Vai em paz. Permaneça em paz e na paz. Então nessa noite eu quero te dizer: se entregue ao Senhor e fique em paz. A paz dele vai te alcançar. O perdão que ele tem vai te alcançar também.
tua casa, na tua família. E que nada venha te impedir de estar aos pés de Jesus. Que nada, nem ninguém venha te impedir de estar no centro da vontade de Deus. Nem as ofensas, até mesmo as ofensas, que elas não venham te impedir de se achegar até Cristo nessa noite. É essa a palavra que Deus ele tem na tua vida. Se entregue a Ele. Ele está com saudade. Saudade do tempo que você orava, que você chorava, que se derramava aos pés dele. Saudade do tempo que você entregava o seu melhor a Ele. Ele está com saudade. Mas hoje é noite de encontro. Assim como naquele dia foi marcado um jantar, foi marcado um evento, foi marcado uma data especial para aquela mulher pudesse encontrar a Cristo. Jesus ele marcou uma data especial que é hoje para você se achegar a Ele. Então não perca essa oportunidade. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue os seus caminhos a Ele. Porque o demais Ele fala. Amém? Fique com essa palavra. Que a tua casa venha ser abençoada. Que você venha ser abençoado. Que você venha ser alcançado pelo Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome do grupo Geração de Adoradores, por esse espaço. Eu quero dizer que você aí que chegou pela metade do vídeo, não conseguiu acompanhar tudo, mais tarde esse vídeo vai estar no YouTube, lá no canal do GGA, se chama GGA Munhoz. E aproveita e se inscreve no canal, amém? Se inscreve lá para nos ajudar esse trabalho, amém? Fique com Deus, fique na paz, que Deus te abençoe, amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua